Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernanda Queiroga, sou especialista em direito público, especialmente no direito administrativo. E hoje nós vamos falar dos fatores que provocam o desequilíbrio econômico-financeiro. A ideia do vídeo é mostrar que para cada mecanismo da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, nós temos um fator ou fatores que desencadeiam esse desequilíbrio. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Antes de pontuarmos os fatores que provocam o desequilíbrio econômico para cada mecanismo utilizado para o equilíbrio econômico-financeiro, nós vamos fazer algumas ponderações. Vamos lá. O que pode ser considerado equilíbrio contratual? Os contratos administrativos, eles são compostos por duas espécies de cláusulas, as regulamentares e as econômicas. Nas palavras de Marçal Justem Filho, o chamado contrato administrativo, ele apresenta duas categorias de cláusulas contratuais. Existem aquelas que versam sobre o desempenho das atividades do segmento do interesse público e são chamadas regulamentares ou de serviço. São as que dispõem sobre o objeto do contrato e a sua execução. E, além delas, há as cláusulas que asseguram a remuneração do particular e que são chamadas econômicas. A ideia do equilíbrio, ela significa que, em um contrato administrativo, os encargos do contratado, indicados nas cláusulas regulamentares, equivalem à retribuição indicada nas cláusulas econômicas, paga pela administração pública. Por isso, nós falamos na existência de uma equação, a equação econômico-financeira. Como já mencionamos em vídeos anteriores, o momento em que se cristaliza essa equação é a data da apresentação da proposta. Desse modo, até o momento da apresentação da proposta, deve o interessado, o licitante, levar em consideração todas as circunstâncias para a elaboração da sua proposta. A equação econômico-financeira, ela tem raiz constitucional em seu artigo 37, inciso 21 da nossa Constituição do Brasil. E quais são os mecanismos da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro? O reajustamento, em sentido amplo, que tem como espécies o reajuste em sentido estrito, que são os índices, e a repactuação. E o reequilíbrio econômico-financeiro, ou como também é conhecido, recomposição do equilíbrio, revisão contratual ou realinhamento. E o que seria o desequilíbrio contratual? Considerando a noção de equilíbrio que mencionamos, nós podemos chegar à ideia do desequilíbrio, que ele acontece quando há qualquer alteração que afeta aquela equação econômico-financeira. Logo, a ideia do reequilíbrio significa o quê? O retorno àquela equação econômico-financeira original, quando rompida. Nós temos que ter em mente que o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, ele não beneficia somente o contratado com a sua elevação, mas também diminuição dos encargos, né, que justifica o quê? O aumento ou a redução da retribuição paga pela administração. Eu cito para vocês o entendimento de Marçal Justem Filho, que diz que a tutela ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos se destina a beneficiar principalmente a própria administração. Por quê? Se os particulares tivessem de arcar com as consequências de todos os eventos danosos possíveis, eles teriam que formular propostas mais onerosas.
Então, nesse caso, a administração ela teria que arcar com os custos correspondentes a eventos meramente possíveis, mesmo quando não ocorressem, ok? Então, o particular ele seria remunerado por seus efeitos meramente potenciais. É muito mais vantajoso convidar os interessados a formular a menor proposta possível, aquela que poderá ser executada se não se verificar qualquer evento prejudicial ou oneroso posteriormente. Concomitantemente, assegura-se ao particular que, se vier a ocorrer o infortúnio, o acréscimo de encargos será arcado pela administração. Então, em vez de arcar sempre, né, com os custos de eventos meramente potenciais, a administração apenas responderá por eles se e quando efetivamente ocorrerem. Pois bem, vamos falar um pouquinho das modalidades ou espécies de reequilíbrio. Essas modalidades ou espécies de reequilíbrio, elas podem ser apresentadas em dois grupos. As modalidades que têm como causa a inflação, em que inserimos o reajuste e a repactuação, e a modalidade que tem como causa a ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, inserido a revisão, também chamada de recomposição ou realinhamento. Comecemos pelo reajustamento. O fundamento legal, né, do reajustamento, ele se encontra no artigo 40, inciso 11, e artigo 55, inciso 3º da Lei 8666 de 93. Na nova Lei de Licitações, a Lei 14.133 de 2021, o reajustamento pode ser encontrado no inciso 58 do artigo 6º, parágrafo 7º do artigo 25 e parágrafos 3º e 4º do artigo 92. E na Lei das Estatais, a Lei 13.303 de 2016, o reajustamento pode ser encontrado no inciso 3º do artigo 69 e parágrafo 7º do artigo 81. Qual o fato que provoca o desequilíbrio no reajustamento? É a inflação setorial ou específica verificada no âmbito das circunstâncias que influenciam a execução da prestação assumida pelo particular. O reajuste tanto pode retratar a inflação padrão da economia, como estar afeto à elevação de preços de determinados insumos ou setores da atividade econômica. O reajuste ele visa cobrir as variações inflacionárias ocorridas no período que media entre a data da apresentação da proposta ou do orçamento que essa proposta se referir e a data da execução da prestação. Lembrando, pessoal, que a Lei 14.133 de 2021, a nova Lei de Licitações, ela dispõe que o índice de reajustamento de preço ele deve estar vinculado à data do orçamento estimado, diferindo da Lei 8666 de 93, que diz que é da data da apresentação da proposta ou do orçamento, tá bom? E como ocorre a formalização do reajuste? Considerando que o reajuste de preços ele não provoca uma alteração contratual, ele é registrado por simples apostilamento. Tem uma pergunta que é feita com muita frequência, né? É a seguinte: e se o reajuste ele não tiver previsto no ato convocatório ou no contrato, como agir? Bom, é necessário que o contratado ele apresente pedido de reajustamento. Por quê? Porque o entendimento é que pode ocorrer a preclusão lógica, caso o contratado não apresente o pedido de reajuste.
Entretanto, pessoal, nós temos que ter em mente que a efetivação do reajuste ela é sempre obrigatória, mesmo que não haja previsão no edital ou no contrato, que é inclusive considerado uma falha grave por força do disposto no inciso 11 do artigo 40 e no inciso 3º do artigo 55, ambos da Lei 8666 de 93. Segundo a orientação da Corte de Contas, mesmo que não haja cláusula de reajustamento, tendo passado 12 meses da data da proposta, é cabível o reajustamento. E, nesse caso, ele deve ser efetivado por meio de termo aditivo. Uma observação muito importante. Em contratos de obras ou serviços de engenharia, o mais adequado, tá, é estipular que a anualidade ela será contada da data do orçamento ao qual a proposta se refere, tendo em vista que, em princípio, o preço da obra ou do serviço de engenharia, ele será formado a partir de referenciais das tabelas SICRO ou SINAP, por força do decreto 7983 de 2013. Assim, a proposta sempre terá alguma defasagem em relação ao início efetivo da execução do objeto contratado, já que a correlação das tabelas SICRO ou SINAP ela é feita de tempos em tempos, ou no mínimo, a empresa ela terá de adotar os referenciais das mencionadas tabelas, né, relativos a determinada data. Tem-se com isso mais uma razão para aceitar o entendimento de que o reajuste dos contratos administrativos ele pode ser feito considerando tão somente a anualidade e não o prazo de duração do contrato. E a periodicidade para a concessão do reajuste? Bom, o reajuste somente poderá ocorrer nos contratos que tenham prazo de duração igual ou superior a 1 ano, após decorrido 12 meses da apresentação da proposta ou do orçamento a que ela se referir, conforme dispõe a Lei 10.192 de 2001. Vamos esclarecer uma coisa. A Lei 10.192 de 2001 ela não impõe, ela não obriga que o reajuste ele seja feito após 12 meses. O reajuste ele pode ocorrer em momento posterior. O que não pode, de forma nenhuma, é o reajuste ocorrer em momento anterior a 12 meses, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre a revisão contratual, ou como também é conhecida, recomposição ou realinhamento. O seu fundamento legal, ele está previsto no artigo 65, inciso 2, a linha D da Lei 8666 de 93. Na nova Lei de Licitações, a Lei 14.133 de 2021, está previsto no artigo 124, inciso 2, a linha D. Se vocês derem uma lidinha, vão perceber que é o mesmo dispositivo da 8666 de 93. E na Lei das Estatais, a Lei 13.303 de 2016, está previsto no artigo 81, inciso 6º, tá bom? E qual é o fato desencadeador do desequilíbrio para a concessão da revisão contratual? O que difere a modalidade revisão, também conhecida como recomposição ou realinhamento, das demais modalidades é o fato gerador, é o evento causador do desequilíbrio. As outras modalidades, o reajuste e a repactuação, geralmente elas são adotadas para neutralizar os efeitos da inflação dentro de um ambiente de normalidade econômica. A revisão contratual, ela se faz quando eventos excepcionais provocam o quê? Uma alteração em um
ou em ambos os lados da equação econômico-financeira. Marçal Justem Filho, ele diz que reserva-se a expressão recomposição de preços para os casos em que a modificação decorre de alteração extraordinária nos preços, desvinculada da inflação verificada. Envolve a alteração dos deveres impostos ao contratado, independentemente de circunstâncias meramente inflacionárias. Isso se passa quando a atividade de execução do contrato se sujeita a uma excepcional e extraordinária elevação ou redução de preços que não é refletida nos índices comuns de inflação, ou quando os encargos contratualmente previstos, eles são ampliados ou tornados mais onerosos. A recomposição de preços, ela provoca uma real modificação na prestação do serviço. Já o reajuste de preços, ele envolve uma alteração meramente nominal de valores, destinada a compensar os efeitos inflacionários. Por isso, o tratamento jurídico dessas figuras pode ser distinto. Nada impede que se cumulem a recomposição e o reajuste. Para melhor compreensão, vamos apresentar os principais fatos causadores do desequilíbrio, conforme entendimento da doutrina e da jurisprudência. Nós citamos esses fatos muito en passant no vídeo anterior, quando falamos a respeito do reequilíbrio decorrente da pandemia da Covid-19. Hoje nós vamos conhecer mais um pouco sobre esses fatores, tá bom? Então vamos lá. Nós temos a força maior. Segundo Eli Lopes Meireles, a força maior, ela é o evento humano que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, ela cria para o contratante óbice intransponível na execução do contrato. O que qualifica a força maior é o caráter impeditivo absoluto do ato superveniente para o cumprimento das obrigações assumidas. Não é uma simples dificuldade ou a maior onerosidade oriunda do ato que se justifica a força maior. Por quê? Porque em todo negócio é de se esperar falhas e riscos próprios do empreendimento. Por exemplo, uma greve que paralise os transportes ou a fabricação de um produto de que dependa a execução do contrato é força maior. Entretanto, olha que legal. Entretanto, poderá deixar de sê-lo se não afetar totalmente o cumprimento do ajuste ou se o contratado ele tiver outros meios ao seu alcance para contornar os efeitos da greve em relação ao contratado. 2. O caso fortuito. O caso fortuito, ele é o evento da natureza que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, gera para o contratado obstáculo insuperável na execução do contrato. Não é o impedimento parcial ou a dificuldade agravada pelo evento que constitui o caso fortuito, não. É a impossibilidade total criada pelo fato da natureza que exime o contratado de cumprir suas obrigações, né? Afasta a responsabilidade do contratado. Por exemplo, um tufão destruidor em regiões não previstas de acontecer esse fenômeno. Então, você tem uma região que nunca aconteceu um tufão. Você está construindo uma rodovia. Acontece um tufão naquela região e destrói toda a obra. Aquilo dali é considerado o quê? Um caso fortuito. Uma inundação imprevista e imprevisível que cubra o local da obra e outros eventos da natureza que venham a impossibilitar totalmente a execução do contrato
ou retardar seu andamento sem culpa do contratado. Então, tanto a força maior ou o caso fortuito são fatos jurídicos extraordinários, sendo que a força maior ela deriva de um evento humano e o caso fortuito de um evento natural da natureza. Boa parte da doutrina os trata como expressões sinônimas. Terceiro fato, fato do príncipe. O que é o fato do príncipe? O fato do príncipe é toda determinação estatal, geral, imprevista e imprevisível, positiva ou negativa, que onere substancialmente a execução do contrato administrativo. Essa oneração, né, constituindo uma área administrativa extraordinária e extracontratual, obriga o poder público contratante a compensar integralmente os prejuízos suportados pela outra parte, de modo a possibilitar o prosseguimento da execução do ajuste e a conclusão do seu objeto, né? E a conclusão do seu objeto. Pode ocorrer também, no caso do fato do príncipe, se ela ficar impossível de ser realizada, a rescisão do contrato. Sim, com as devidas indenizações, tá? O fato do príncipe, ele pode se exteriorizar em lei, regulamento ou qualquer outro ato geral do poder público que atinja a execução daquele contrato, como pode emanar da própria administração contratante ou de outra esfera administrativa competente para a adoção da medida governamental. O fato do príncipe, ele não se confunde com a alteração ou a rescisão unilateral do contrato por conveniência da administração. Por quê? Porque, nesse caso, a deliberação da autoridade ela é específica para o contrato e visa precisamente a modificar, né, que seria a alteração, ou, por fim, a sua execução. Ao passo que, no fato do príncipe, a medida ela é geral, ela não objetiva fazer cessar a execução do contrato, né? E só incide indiretamente sobre o ajustado pelas partes, tal como quando uma proibição de importação de determinado produto passa a dificultar ou torna inexequível a obra, o serviço ou fornecimento nos termos em que foram anteriormente contratados. Ronaldo Lamarão ele cita um exemplo bem interessante a respeito do fato do príncipe. Imaginemos uma empresa contratada para fornecer certo medicamento importado a um hospital. E por razões sanitárias, o produto ele tem a sua importação proibida, tornando a execução do contrato legalmente impossível. Aqui não há que se falar em revisão de preços. Por quê? Porque como o medicamento ele foi proibido, ocorreu a perda do objeto. Fato que levará ao quê? A rescisão do contrato sem culpa das partes. Ou ainda, que por políticas protecionistas à indústria nacional, o imposto de importação desse produto, ele tem a sua alíquota triplicada. Nesse caso, segundo Lamarão, ocorreu um rompimento das condições pactualmente inicialmente, certo? Que deve ser objeto de negociação entre as partes para que o equilíbrio do contrato volte a ser restabelecido. Pois bem, o aumento expressivo de tributos, fato que onera de forma excessiva e inesperada os custos a que o particular deve arcar para cumprir suas obrigações do contrato, é um exemplo de fato do príncipe negativo. Por outro lado, caso haja redução de alíquotas,
Diminuindo os custos para o contrato, estamos diante do fato do príncipe positivo. 4. O fato da administração. Considera-se fato da administração toda ação ou omissão do poder público que, recaindo direta e especificamente sobre o contrato, retarda, agrava ou impede sua execução. Esse fato ele pode ser equiparado à força maior e produz os mesmos efeitos excludentes da responsabilidade do particular pela inexecução do ajuste, ensejando ainda as devidas indenizações. Tal fato ocorre quando a administração ela deixa de entregar o local da obra ou do serviço, ou não providencia as desapropriações necessárias, ou não expede a tempo as competentes ordens de serviço, ou pratica qualquer ato que impede os trabalhos a cargo da outra parte, tá? Lembrando, pessoal, o fato da administração, ele não está elencado no rol do artigo 65, inciso 2, a linha D da 8666, nem no artigo 124, inciso 2, a linha D da Lei 14.133 de 2021, e muito menos no rol do artigo 81, inciso 6 da Lei 13.303 de 2016. Porém, pode ser considerado e é considerado pela doutrina como um fato gerador do rompimento do equilíbrio do contrato. Atenção! O fato da administração, ele não se confunde com o fato do príncipe. Por quê? Porque cada um tem características próprias e efeitos diversos. Vejamos. O fato da administração, ele é específico e incidente sobre determinado contrato, caracterizando inadimplência da administração contratante que impede, dificulta ou retarda a execução das obras ou serviços, ensejando a revisão do ajuste ou sua rescisão por culpa da própria administração. Alguns doutrinadores, eles consideram que seria uma ação indenizatória, seria mais uma indenização. Já o fato do príncipe, ele decorre de um ato geral do poder público, estranho ao contrato, porém que automaticamente ele veda ou impede a sua execução, o que autoriza também a revisão do ajuste ou mesmo a sua rescisão, embora sem tipificar inadimplência da administração contratante, tá bom? Aí nós temos o quinto fato gerador, que seriam as interferências imprevistas. O que é isso? As interferências imprevistas, elas são ocorrências materiais não cogitadas pelas partes na celebração do contrato, porém, né, elas surgem na execução de modo imprevisível e excepcional, dificultando e onerando extraordinariamente o prosseguimento e a conclusão dos trabalhos. Por exemplo, quando verificamos no encontro de um subsolo rochoso e inesperado para o local, ou de um lençol anormal de água subterrânea ou de canalizações de serviços públicos não indicados no projeto e que exigem remoções especiais. Um exemplo concreto de interferências imprevistas foi o chamado mergulhão de Niterói, cidade vizinha ao município do Rio de Janeiro, em que o projeto inicial feito por aquela prefeitura não contemplava o estudo do solo, que somente após o início das obras foi descoberto que no lugar onde passaria a pista havia um rio subterrâneo e várias rochas. Desse modo, o que eles fizeram? Foi necessário demolir o que já havia sido feito
para reconstruir tudo de novo. Detalhe: esse exemplo, além de configurar uma interferência imprevista, ele também caracteriza um fato da administração. Pois bem, o que caracteriza a interferência imprevista e a diferencia das demais superveniências é a descoberta de obstáculos materiais, naturais ou artificiais depois de iniciada a execução do contrato. Embora sua existência ela seja anterior ao ajuste, porém, ela só foi revelada através das obras ou serviços em andamento, dada sua omissão nas sondagens ou sua imprevisibilidade para o local em circunstâncias comuns de trabalho. Essas interferências imprevistas, sendo excepcionais e criando dificuldades e encargos extraordinários para a normal execução do contrato, elas ensejam sua revisão ou recomposição de preços. Por quê? Por não serem válidos, né? Os que foram estabelecidos inicialmente, né? E se tornarem o quê? Mais onerosas para o contratado. Agora vamos lá. Para a concessão dessa revisão contratual, é necessário o preenchimento de requisitos. E que requisitos seriam esses? Eu vou ter um evento futuro incerto após a apresentação da proposta. 2, que não tenha sido provocado pelo contratado. 3, modificação das condições do contrato. 4, requerimento do contratado. 5, o nexo causal. 6, imprevisibilidade do evento. E 6, profunda alteração nos encargos do particular. Pessoal, esses requisitos, eles podem variar, vai depender do entendimento adotado por cada doutrinador. Eu apresentei os mais utilizados, ok? E para concluir, é importante destacar que a mera variação de preços de um único insumo ou serviço não autoriza o realinhamento de preços. Por quê? Porque, segundo jurisprudência do Tribunal de Contas da União, o desequilíbrio ele deve ser analisado sobre a variação global dos preços contratados com os praticados em mercado, ok? Claro que há exceção, mas aqui eu estou falando da regra. Pois bem, conhecendo o fato gerador que rompeu o desequilíbrio, é possível reequilibrar o contrato de modo a restabelecer a equação econômica financeira inicialmente prevista, desde que observados os requisitos de cada mecanismo do equilíbrio econômico financeiro. Então, pessoal, por hoje é só. Até nosso próximo encontro. E o pensamento de hoje é de um cara que eu gosto muito, de Jesus Cristo. Reconheça o que está ao alcance dos seus olhos, e o que está oculto tornar-se-á claro para você. Que Deus abençoe a todos.